Olá, meus amores! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 7 do 4º ano, com a professora Milena Cavalcante. Nosso conteúdo de hoje, variação linguística. Em nossas aulas, a gente já acabou falando um pouquinho sobre esse assunto e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, vendo todas as características e tudo que esse conteúdo nos permite. E antes de tudo, antes de começar as nossas aulas, vamos lá, as nossas dicas essenciais. Acompanhe a programação da TV e do rádio, separe o seu material de estudos, realize todas as atividades propostas, revise sempre os conteúdos estudados. Então, separem aí o caderninho, o lápis, a borracha e, de acordo com a explicação, eu vou pedir que vocês anotem alguns pontos importantes para não mais esquecer. Para iniciar a nossa conversa, o que é variação linguística? Quando a gente fala linguística, já lembramos da língua e variação de diversidade, de coisas diferentes e de formas diferentes. Então, variação linguística é a oralidade expressa de formas diferentes, dependendo dos seguintes aspectos: região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Mas o que quer dizer tudo isso? Quando eu falo de região geográfica, eu estou falando de lugares diferentes, norte, nordeste, sul, desses locais. Assim como também os bairros, as cidades, cada lugar vai ter um sotaque diferente. Lembra que na outra aula eu falei sobre sotaque? Cada lugar vai ter um jeito de falar. O sexo, se é homem ou se é mulher. O homem e a mulher também vai ter uma linguagem diferente. A idade. As crianças falam da mesma forma que os adultos? Conhecem as mesmas palavras? Não. Então, a variação linguística também vai estar presente de acordo com a idade. Classe social. O que quer dizer isso? Pessoas que moram em bairros periféricos ou em zonas que a gente considera zonas elite, né? Vão ter uma fala diferente, tá certo? Mas, deixando claro e muito importante que nenhuma dessas está errada. Todas as variações são importantes e corretas. O importante da linguagem é fazer acontecer a comunicação. E é o que vamos aprender na aula de hoje. Grau de formalidade do contexto da comunicação. O que é isso, grau de formalidade? Quando a gente vai conversar com o prefeito da nossa cidade, apresentar um trabalho, conversar com a professora, a gente não vai chegar, ei, beleza, professora, eu vim dar uma aula hoje para vocês explicar esse bagulho aqui. Não é assim. A gente vai usar uma linguagem formal, a gente vai colocar uma postura e ter uma postura para apresentar aquele trabalho. A gente não pode chegar falando de qualquer jeito, não é? Já com um amigo, bora, meu irmão, vamos logo. Veja a fala, veja as formas de falar. Então, dependendo do ambiente, do local e do que eu vou fazer, a minha linguagem também vai ser diferente. Observem bastante isso. Quando a gente fala grau de formalidade, vamos ter dois tipos de linguagem: formal e informal, tá certo? E agora, os tipos de variação. Nós falamos o que é variação e agora vamos falar de alguns tipos dessa variação. Vamos ter gráfica ou geográfica, ou regional, que é a primeira variação. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, nós conhecemos como macaxeira, mas em outros locais como mandioca ou aipim. O mesmo produto é conhecido de várias formas diferentes, dependendo do local em que vai se apresentar, mas é a mesma coisa. Se escreve de forma diferente, se pronuncia de forma diferente, tá certo? E aqui nós vamos ter a variação situacional. O que é? Ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais, como eu falei para vocês, e as gírias. Alguém sabe o que é gíria? Pergunta para aí, se tiver alguém aí do seu lado. O que é uma gíria? Alguém sabe o que é? A gente vai ver aqui mais na frente. Elas são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Por exemplo, no futebol. Ei, irmão, vamos jogar uma pelada? Uma pelada, quem joga futebol conhece. Mas quem não tem esse hábito de jogar futebol, nunca ouviu essa palavra, não vai saber o que é.
Isso é gíria, gíria de um determinado grupo. Aqui vamos ter exemplos. Linguagem formal, considerada menos prestigiada e culta, usada quando há familiaridade, ou seja, a linguagem informal a gente vai usar no dia a dia com pessoas próximas. Por exemplo, fala garoto, beleza? Então, eu vou dizer a mesma coisa agora de uma forma formal. Bom dia, tudo bem com você? Veja as formas de se falar. Aí, rola um cinema hoje? Deu para entender que estão querendo ir ao cinema. Mas eu falei aqui, ó, com os meus amigos próximos. Mas aqui, ó, formal, querem ir ao cinema hoje? Vejam como muda a pronúncia e a forma. Cadê Pedro? Você viu ele? Aqui, informal. E aqui, onde está Pedro? Você viu? Então, são formas diferentes. Até a nossa voz, ela vai mudar. A nossa entonação vai mudar quando a gente fala informal ou formal. Dando continuidade, português falado. Vocês sabiam que também se fala português em outro país? Portugal. Ainda na variação geográfica, nós vamos ter fila. Fila, quando a gente fala aqui no Brasil, não é de filar na prova não, viu? É aquela filinha, um atrás do outro. Então, fila. Lá em Portugal, significa bicha. Apostila, sebenta. Vejam que diferença. Como é que a gente ia saber que isso aqui, falado no Brasil, significa isso aqui falado em Portugal? Vejam como é diferente, mas lá também se fala a língua portuguesa, certo? Dando continuidade, ó. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Observem bem a imagem. Eles estão vendendo coisas diferentes? Pensem um pouquinho, observem bem essa imagem. Eles estão vendendo coisas iguais, cada um na sua barraquinha. Mas espera aí, se eles estão vendendo coisas iguais, por que cada um falou uma coisa diferente, uma palavra diferente? Isso é variação linguística, tá certo? Nomes diferentes, mas que significam a mesma coisa. Dá pra gente entender que esses três não são do mesmo local, cada um é de um lugar diferente, que tem o nome dessa fruta diferente, não é? Agora aqui, variação histórica. Será que antigamente se falava do mesmo jeito que se fala hoje em dia? Ou algumas palavras mudaram? Acredito que no livro de português de vocês, se vocês olharem na capa, vai ter lá, nova ortografia. A ortografia, a linguagem, ela também vai se modificando de acordo com o passar do tempo. Tem palavras que a nossa avó fala que a gente já não sabe o que significa. E tem palavras que a gente fala que os nossos avós não sabem o que significa. Por exemplo, estou com o celular e bugou. Será que minha avó vai saber o que é bugou? Não sabe. Então, a variação linguística também vai da idade e da variação histórica, evolução da língua ao longo do tempo. Vamos a um exemplo aqui. Antigamente, para se cumprimentar alguém, se chamava vossa mercê. Passou o tempo, vós mercê. E hoje é o você. Quem iria imaginar que para chegar à palavra você, a gente passou por tudo isso? E isso aqui foi através do tempo, com o passar do tempo, tá certo? Dando continuidade, nós vamos ter a variação estilística. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. A língua pode variar entre a linguagem formal e informal, que foi aquilo que eu já passei para vocês. E as situações. Formal é usado em situações comunicativas formais, como o próprio nome já diz, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. E é informal em situações comunicativas informais, reuniões familiares, encontro com os amigos, certo? Deixem bem gravadinho aí. Coloquem no caderno de vocês agora, linguagem formal, puxa uma setinha, e vocês coloquem como usada em situações como congressos, reuniões, certo? E agora vocês escrevam linguagem informal, usada no dia a dia com pessoas próximas, para não esquecer esses dois tipos de linguagens que eu já trouxe o exemplo para vocês, tá? Deixar um minutinho aí para vocês escreverem o que é essa linguagem formal e o que é essa linguagem informal.
Dando continuidade, nós vamos ver esse textinho aqui, ó. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. A gente vai ver aqui dois adultos falando com um menino. Observem como ele escreveu. Não é verdade. E olhe a carinha. São os famosos emojis que a gente conhece quando a gente conversa ali, ó, pela internet. A gente não escreve tudo certinho quando a gente vai escrever no WhatsApp. Você, como é que a gente escreve você? VC. Então, o menino já estava há tanto tempo na internet que ele fala e ele escreve da forma que fala. Não é verdade. E ainda tem um emoji representando o rosto dele, a expressão facial que ele ficou quando os pais disseram que ele passa muito tempo na internet. Vocês acham que esse menino realmente passa muito tempo na internet? Pela fala dele, onde é que ele está aqui? É verdade que ele passa muito tempo na internet? Muito cuidado, tá? Esse momento que a gente está utilizando muito computador, muito celular, acaba que a gente esquece a linguagem formal e escreve assim. Então, muita atenção. É bom a gente treinar e também escrever corretinho quando a gente for usar as redes sociais. E aqui nós vamos ter a variação linguística social. As variações, também chamadas de variações sociais, são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Se a gente pensar também nas profissões, um médico vai conhecer palavras que um professor não conheça. Talvez um professor não conheça. O professor vai conhecer palavras que talvez o mecânico que trabalha lá na oficina perto de casa não conhece. Então, dependendo do grupo, vai se ter uma linguagem diferente, tá certo? Agora, vê só. Essa linguagem aqui é dos adolescentes. Observem bem aqui, ó. A gente tem 4 jovens. Rola. É nóis. Demorou. Só. E a gente tem uma senhorinha aqui, ó. Qual é a expressão dela? Ela tá assim, né? O que é que esse povo tá falando? Não tá entendendo nada. Mas o grupo social está se comunicando e eles estão entendendo entre si a linguagem deles, certo? Então, quando a gente falar de variação social, estamos falando disso aqui, tá? Do grupo social e do meio em que ele está vivendo. E agora, nós vamos assistir a um vídeo que fala e que mostra justamente essa questão da variação. Nenhuma variação está errada. Cada grupo tem o seu tipo de variação. E eu trouxe para vocês um videozinho bem legal e bem engraçado para a gente assistir e acompanhar na prática o que é essa variação, tá bom? Assistam ao vídeo. Chico Bento no shopping. Puxa, mas esse cara amigo seu deve de ser muito metida besta, né, primo? Amigo? Que amigo? Esse que nós tá indo visitar, tive até que calçar as botinas pra ir na casa dele. Mas nós não vamos na casa de ninguém. Como não? Você não faz... Virgem, como isso é grande, Sul! Mas vocês da cidade são burros mesmo, né? Maior sorzão lá fora e vocês inventaram de ponhar esse forro pra deixar no escuro e depois encher tudo de luz. Chico, me faz um favor. Claro, primo. Será que você pode parar de dar tanto na vista que você é o bicho do mato? Vixe, que gritaria. Assim você me mata de vergonha, sou. Deixa pra lá, Chico. Vamos continuar o passeio. Tá bom. Mas toma cuidado pra não se perder de mim. O shopping é muito grande. Ei, que coisa essa botina. Ei, ô primo. Primo. Ô primo. Ei, vai esse primo é fogo mesmo. Já deu um jeito de se perder. Mas que sem graceira esse treco de shopping. Só tem gente e loja, gente e loja. Oba!
Quem sabe lá em riba tem alguma coisa de bom. Vai! O que tá acontecendo? Que eu devo de estar fraco mesmo. Subo e não saio do lugar. Eita, esse negócio tá começando a me irritar. Eita! E lasqueira, aqui em riba é igual lá embaixo. E o pior é que acho que eu fui enganado. A professora me ensinou tudo errado. Não entendo nada do que tá escrevinhado por aqui. Ô garoto, não estaria interessado num par de calçados? Calçado? O marido da calçada? Não. Sapatos. Posso lhe mostrar alguns. Bom, tudo bem. Eu não tô fazendo nada mesmo. Ótimo. Vem comigo. Não! Lá está ele! Se aproxima, gente. A água tá uma beleza. Quieto! Fique onde está! Primo! Até que enfim te achei, isso! Não carece mais de ter medo. Eu levo você pra casa, viu? Chico... Oh, meu nome é Chico Bento, alegre caipirão. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Viu que para Chico Bento aquilo ali era tudo muito estranho, já para o primo dele era tudo muito normal. O que o Chico Bento fazia era estranho para o primo e o que o primo fazia era estranho para o Chico Bento. Mas nenhum dos dois estava errado. É o lugar onde eles vivem, é o lugar onde a gente vive que vai fazer a forma que a gente se comunica. Até mesmo as roupas, vocês viram? A roupa que Chico Bento usa e a roupa que o primo e os outros estavam usando ali no shopping é bem diferente. Isso também é variação, tá? E vocês viram que ele disse, acho que a professora me ensinou tudo errado. Foi a professora que ensinou errado? Não, as palavras estavam todas em inglês. Lá na roça ele não via inglês, tá certo? Então, gente, foi um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje em mais uma aula. E a gente se encontra na semana que vem com mais uma aula de língua portuguesa. Um abraço virtual para vocês e até a próxima!